Jeremias, capítulo 19. A botija quebrada. Visão da ruína. Assim declara Yahvé: vai, compra uma botija de barro de um oleiro, leva contigo alguns anciãos e líderes do povo e alguns sacerdotes. Sai na direção do vale de Ben-Rinom, filho de Inom, que está à entrada da porta dos cacos, e proclama ali as palavras que eu te comunicar. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim convoca o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que sobre estas terras trarei uma calamidade tal que fará retinir os ouvidos daqueles que a escutarem na ocasião, porquanto me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele holocaustos e incensos a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram, e encheram essas terras com sangue de inocentes. Construíram no alto das colinas altares e consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos ao deus Baal, procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isto. Portanto, certamente vêm os dias, assevera Yahvé, em que não mais chamarão estas terras Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada diante de seus inimigos, pelas mãos daqueles que o perseguem, e atirarei seus cadáveres como comida para as aves de rapina e os animais selvagens. E farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de todas as suas feridas. E os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam, e lhes dirás: assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, afirma Yahvé, tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os astros dos céus e fizeram ofertas de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete para onde Yahvé o tinha enviado para pregar e profetizar. Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, no pátio do templo, proclamou ao povo: assim dizia Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades ao redor todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Jeremias, capítulo 20. Pazur manda espancar Jeremias. Então Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então Pazur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: Yahvé já não o chama Pazur, mas sim terror ao seu redor. Porquanto assim diz Yahvé: eis que eu te farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada dos seus inimigos, e os teus olhos o verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os exterminará ao fio da espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás para a Babilônia. Ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes com falsidade. O lamento e o apelo de Jeremias. Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido.
Foste mais forte do que eu e prevalecestes. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim, pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser, não o mencionarei nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentando. Terror por todos os lados. Denuncia-o. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Yahvé está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso. Desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que a minha mãe me gerou não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou: nasceu-te um filho homem. Seja aquele homem como as cidades que Yahvé destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar os meus dias profundamente decepcionado? Jeremias, capítulo 21. Deus nega o pedido de Zedequias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, quando o rei Zedequias mandou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Eles disseram: consulta, pois, neste momento a Yahvé por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: eis o que deveis comunicar a Zedequias. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: estou muito próximo de ordenar que se voltem contra vós todas as armas de guerra que estão em suas próprias mãos, as quais estáis usando para lutar contra o rei da Babilônia e os caldeus, esse povo babilônico que vos cercou do lado de fora do muro, e eu os reunirei dentro desta cidade. Eu, pessoalmente, pelejarei contra vós com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e violenta indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens quanto animais. Eles morrerão de uma doença horrível. Logo em seguida, afirma o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus sábios e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que planejam tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada sem qualquer compaixão nem misericórdia. Não terá deles a menor piedade. Dizei, portanto, a este povo: assim fala Yahvé, eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que permanecer nesta cidade perecerá por meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua própria vida por recompensa. Assim, eis que determinei fazer o mal e não o bem a esta cidade. Assevera Yahvé. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Judá é advertida a deixar o mal. Também dirás à casa do rei de Judá: prestai atenção à palavra do Senhor. Ó casa e dinastia de Davi, assim ordena Yahvé: executai justiça pela manhã e livrai o oprimido da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo e se acenda, sem que ninguém o apague por causa da maldade de vossas atitudes. Eu estou contra ti, que estás entronizado sobre o vale, no planalto rochoso, afirma Yahvé. Contra vós que exclamais: quem poderá nos atacar? Quem adentrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei de acordo com as vossas obras, garante Yahvé. Eu atearei fogo em vossa floresta e ele devorará todos os seus arredores.